dia, eu sou Gabriel e hoje estamos começando mais um episódio da Ilha Perdida aqui no Se Liga na História. Bom, para você que não sabe o que é o Se Liga na História, que eu já disse que é realmente bem difícil, sem querer me gabar, né, mas é difícil mesmo. O Se Liga na História é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós temos várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. No começo de cada livro nós vemos como a história foi criada, ou então como o criador teve a ideia de criá-la. Quer dizer, às vezes, na maioria das vezes a gente só faz uma biografia dele, mas ainda assim conta, eu acho. Bom, como eu disse no começo, hoje nós estamos começando mais um episódio da história sobre a Ilha Perdida. E bom, eu gostaria que vocês, pedindo aqui no começo já, eu gostaria que vocês fossem no canal do YouTube e issem na playlist da Rádio Veloce para você conseguir ver todos os episódios de Se Liga na História que tiveram até hoje. Caso você já esteja na playlist ou caso você já esteja no canal do YouTube, muito mais fácil. Agora, caso você esteja no canal do YouTube, por que você não vai na rádio? Assim, lá tem os conteúdos que saem na hora. Já digo novamente, porque nem eu digo sempre, não é ao vivo. Quer dizer, tem alguns programas que são ao vivo, porém, é na hora que saiu. Aqui você vê 15 minutos, mais ou menos, ou então às vezes alguns dias depois, ou então um dia depois. Ou seja, você não vê na hora que saiu. Claro que às vezes não tem o meu programa por causa de sábados letivos, por causa de outras coisas, mas ainda assim vale você ir até lá. Então agora, depois que eu disse isso, se liga na história! A Ilha Perdida, parte 5. Henrique pensa que está sozinho. Nesse mesmo instante, Henrique ouviu gritos agudos do lado de fora da gruta. Era uma espécie de guinchos. O homem, que estava quebrando ovos numa lata, nem se perturbou. Assustado, Henrique olhou para a entrada de pedra e quase deu um grito de espanto. 5 micos entraram um atrás do outro, dando guinchos e piscando os olhinhos muito vivos. Ao mesmo tempo, mostravam ao homem o que haviam trazido. Alguns deles carregavam um ovo em cada mão, e outro enrolado na ponta da cauda. Outros traziam frutas apertadas nas mãozinhas. Eram maracujás. Mas Henrique nunca os viram tão grandes assim. O homem falou com os micos, mostrando-se muito satisfeito, e tudo que eles haviam trazido foi depositado numa cesta feita de cipó. Depois foram para o outro lado, onde havia um grande cacho de bananas maduras, e começaram a comê-las, uma atrás da outra. Em seguida aproximaram-se de Henrique, cheios de curiosidade por vê-lo ali, e começaram a examiná-lo. Um estendeu a mão, com muito cuidado, e apertou o braço de Henrique. Outro cheirou-lhe a cabeça, depois arrancou-lhe uns fios de cabelo, e os examinou bem de perto. O outro sentou-se aos pés de Henrique, e inclinando-se, começou a olhar-lhe os sapatos com muita atenção. Henrique achou graça aos miquinhos. Eles eram mesmo engraçadinhos. Mas depois foram tomando tal confiança que um deles sentou-se na barriga do menino e começou a dar pulinhos. O outro coçou o nariz de Henrique com uma força danada. Henrique pensou: Nossa Senhora, ele vai esfolar meu nariz. Foi então que o homem voltou-se
e deu um grito com os micos. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixem o menino. Como se fossem crianças peraltas, os micos largaram a brincadeira e amontoaram-se num dos cantos da gruta, um coçando a cabeça do outro e piscando para Henrique. Ele riu e perguntou ao homem barbudo: Eles se chamam 1, 2, 3, 4 e 5? Que nomes engraçados! O homem voltou-se para Henrique e disse meio sorrindo: Eu não sabia como havia de chamá-los. Quando os encontrei, eles estavam meio mortos de fome. A mãe deles tinha morrido. Eu contei várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E resolvi chamá-los assim. Bonnie também sabe chamá-los. Bonnie é o papagaio? Perguntou Henrique. Sim. Nesse instante, a oncinha entrou muito silenciosamente e pegou um grande osso e começou a roê-lo, apertando-o entre as patas. O homem apresentou a Henrique uma folha larga que servia de prato. Sobre ela havia um mexido de ovos e carne, que Henrique comeu com a mão. Não havia garfos nem colher. Achou a comida deliciosa e estava curioso por saber que espécie de carne seria aquela. Mas não teve coragem de perguntar. Os bichos todos olhavam para ele, pois era um estranho ali. Para mostrar que não tinha medo, Henrique levantou-se, tomou um pouco de água que havia num canto, dentro de um pote de madeira, depois deitou-se de novo. Ainda se sentia cansado. O homem ofereceu-lhe frutas e mel numa outra folha. Ele aceitou e agradeceu outra vez. Achou tudo muito bom, pois estava faminto. Assim que acabaram a refeição, a coruja bateu as asas e voou para fora. O morcego saiu silenciosamente e desapareceu. A oncinha acabou de roer o osso, espreguiçou-se, se lambeu toda, passou mais uma vez pelas pernas do homem como se fosse um gato e deixou a gruta, saindo pela noite afora em busca de caça. O homem apagou a lâmpada e disse a Henrique: Trate de dormir. Talvez estranhe a cama, mas é só isso que eu posso oferecer. Boa noite. Está tudo muito bom, respondeu Henrique. Nunca pensei em encontrar nesta ilha uma morada tão interessante, tão boa como a sua. Aqui o senhor tem tudo. Cama fofa, comida boa, animais amigos da gente. Muito obrigado por tudo. Boa noite. Os micos ficaram juntinhos um ao lado do outro e prepararam-se para dormir. Só a tartaruga ficou acordada na entrada da caverna. O papagaio, que estivera andando o tempo todo pela gruta e comer alguma fruta, ficou quieto num canto. Resmungou qualquer coisa e dormiu. O homem deitou-se no leito de couro e penas e começou a ressonar. Henrique preparou-se também para dormir. Nesse momento sentiu o coração apertar-se. Onde estaria o Eduardo? O que pensaria ele, não encontrando na prainha? E os padrinhos? E os pais em São Paulo sem saber de nada? E aquele homem barbudo que o tinha de prisioneiro e quase não falava? E o que seria dele ali prisioneiro? Até quando ficaria na caverna? Era preciso fugir? Sim, fugiria. Na noite seguinte. Ele sairia da caverna enquanto todos estivessem dormindo e acharia o caminho da prainha. Não podia ficar sempre na gruta. Impossível. Sentia um vento fresco que entrava pela porta da caverna. Voltou-se na cama várias vezes antes de dormir. Apalpou as pernas, apalpou a cama, as penas e a cama também. Estaria sonhando? Sim, deveria estar sonhando. Parecia impossível que naquela ilha tão perto da fazenda vivesse um homem solitário numa caverna rodeado de bichos. Estava sonhando. Tudo aquilo era sonho
e no dia seguinte tudo iria ser diferente. Pensando assim, Henrique dormiu. A estranha vida do homem barbudo. Acordou no dia seguinte com um chilear interessante de pássaros na entrada da gruta. Deviam ser milhares. Olhou à volta e admirou-se. Estava sozinho. Levantou-se ainda com o corpo todo dolorido. Desceu a escapa de cipó e saiu. No planalto que havia à frente da caverna, uma centena de pássaros de todas as cores rodeavam o homem barbudo. Uns sobre os ombros, outros sobre a cabeça, outros ainda passando pelos braços. Quando viram Henrique, assustaram-se e voaram para as árvores próximas, onde continuaram a chilear e a cantar. Henrique nunca vira um espetáculo tão bonito. Agora, à luz do dia, admirava-se de tudo, pois na tarde anterior estava tão assustado que não pudera observar bem a morada do homem. A gruta era imensa, uma espécie de caverna de pedra oculta pelas árvores e arbustos. Por mais que se olhasse, não descobria a entrada da gruta. De um lado, esse planalto, havia uma inclinação do terreno que levava a um lago pequeno, com água cristalina e azulada. Lá estava a tartaruga tomando banho na beira do lago. Ela mergulhava e tornava a aparecer, o pescoção fora d'água. Extasiado, Henrique não sabia o que mais admirar. Quando o homem se aproximou oferecendo frutas, eram mamões, pequenos e avermelhados. Henrique não gostava de mamão, ia recusá-los, quando resolveu o contrário, pois lá não havia café com leite e pão. O mamão era tão doce que parecia açucarado. Henrique comeu 2, no abrir e fechar de olhos, dizendo que nunca apreciara a mamões, mas aqueles eram gostosíssimos. 1, 2, 3, 4 e 5 rodeavam o homem como se esperassem ordens. De repente, estendeu o braço para uma parte da ilha, falando: "Vão ver se os cocos estão maduros. Se eles estiverem, tragam todos." Os micos eram bem pretos. Tinham cinturinhas fininhas, caudas longas e peludas. Deram grunhidos de satisfação ao ouvir as palavras do homem, e logo pularam para a árvore maior que havia ali, dando gritinhos agudos. Henrique olhou para vê-los melhor, mas não viu nem sinal dos micos. Já haviam desaparecido entre a folhagem. Perguntou: "O senhor ensinou esses micos?" "Ensinei-os desde que eram pequenos", respondeu o homem. "São os meus amigos. Como disse ontem, encontrei-os sozinho nessa floresta. Trouxe-os comigo e os domestiquei." "Que engraçado. E a oncinha?" "Também encontrei ainda pequenininha. Tinha uns 15 dias, mais ou menos, quando salvei da morte. Aí eu trouxe ela aqui e criei-a. Mas, depois disso, ela nunca mais me quis me deixar. Ela vive agora na gruta." Henrique não pôde deixar de perguntar: "Há mais onças na ilha?" "Não. Nunca encontrei nenhuma. Sei que há onças na floresta ao longo do rio, mas aqui não. E se houvesse onças aqui na ilha, não faria mal nenhum. Elas temem os homens civilizados. Eu sou igual aos animais. Vivo com eles e não os ataco. Todos me conhecem." Henrique hesitou um pouco. Depois disse:
Ontem ao jantar, o senhor me deu carne para comer. Que carne era? Carne de capivara. Tenho cercado onde criar algumas para poder comer. A carne parece um pouco carne de porco. E também tiro o óleo, que me serve muito. As únicas carnes que como são as de peixe e de capivara. De vez em quando. Já me acostumei só com frutas, ovos e legumes. Nesse momento, um lindo veado apareceu no planalto. Quando viu Henrique, parou hesitante. Mas o homem sorriu para ele, chamando. Vem, Lucas. Não tenha medo. O veado aproximou-se e o homem coçou-lhe a cabeça durante uns minutos. Depois perguntou, virando-se para Henrique. Como é o seu nome? Meu nome é Henrique. Tenho um irmão chamado Eduardo, que também está nessa ilha. Deve estar aflito, sem saber onde eu tô. Coitado, né? O homem não respondeu e convidou. Henrique, vem aqui. Vamos dar uma volta. Foram os três. O veado Lucas também. A todo momento, Henrique sentia verdadeira admiração pelo homem barbudo. Viu um pequeno pomar escondido no meio da mata atrás da caverna. Havia mamoeiros de 1 metro, 1 metro e pouco, na verdade, de altura, carregados de mamões muito maduros, laranjeiras cobertas de laranjas amarelas, viu figueiras, bananeiras, pessegueiros, macieiras. Depois do lago onde o homem tomava banho, a água corria para uma pequena horta, onde havia batata doce, abóbora, cará, mandioca. Chegaram ao cercado onde as capivaras moravam. Eram parecidas com porcos. Mais adiante aparecia o rio, e nesse lugar o homem pescava 2 ou 3 vezes por semana. Voltaram por outro caminho, onde Henrique viu grutas, pedras enormes e nascentes de água pura entre pedrinhas e flores. E por toda parte havia macaco, pássaros, veados, papagaios. Quando eles passavam, uns pulavam de contentamento, outros gritavam, e os papagaios falavam: Bom dia, Simão! Bom dia, Simão! Bom dia, Lucas! Bonnie saltou no meio dos companheiros e foi para o ombro de Simão. O homem acariciou-lhe a cabecinha e o papagaio fechou os olhos satisfeito. Henrique estava cada vez mais admirado. De repente, não se conteve. O senhor também ensinou o papagaio? Bonnie? Ah, ele vive comigo há muitos anos. Dei-lhe o nome de Bonifácio, mas como esse nome é muito comprido, eu digo apenas Bonnie. Ele é um bom amigo. Dorme na gruta de manhã. Aí bem cedo mesmo, ele vem brincar com os companheiros nas árvores do pomar. Henrique sorriu a uma ideia. Então o senhor vive como Tarzan. Nunca ouviu falar de Tarzan? O homem barbudo ficou curioso por saber a história de Tarzan. Então sentaram-se numa pedra, à sombra de uma figueira enorme, e Henrique contou tudo o que lera a respeito de Tarzan. Simão escutou achando graça, mas as vidas de ambos não eram nem um pouco iguais. Tarzan vivia na floresta e não conhecia outra vida. Ele abandonara a civilização e fora viver na floresta porque queria. Era diferente, totalmente diferente. Levantaram-se e ele convidou Henrique para voltar, pois era hora do almoço. O veado Lucas encostou o focinho na perna do homem, como se despedisse dele, e num salto muito ágil, desapareceu na floresta. Simão falou.
Pode me chamar de Simão. E não precisa dizer Senhor. Henrique perguntou. Lucas foi embora? Não volta mais? Amanhã ele volta outra vez. Ele me visita todos os dias. É outro bom amigo. Ao chegar no Planalto, ouviram uma algazarra. Eram os micos que haviam voltado da excursão em busca de cocos. Cada um trazia vários cocos numa cestinha a tiracolo. Entraram na caverna para guardá-los e tornaram a sair, dando guinchos alegres. Simão propôs. Henrique, vamos subir na árvore para inspecionar. Os micos subiram antes e Simão subiu atrás deles. Henrique não conseguiu chegar aos galhos mais altos. Ficou olhando de baixo pensando: agora é uma hora boa para fugir. Enquanto eles estão lá em cima, vou descer e vou procurar Eduardo. Eles não vão me pegar mais. Num instante estava embaixo da árvore outra vez. Olhou para cima. Não se via nada. O homem e os micos haviam desaparecido, pois a árvore era altíssima. Henrique olhou à volta pensando que estava só, mas não estava. Ao dar os primeiros passos em direção à floresta, viu a oncinha. Ela estava deitada num galho abaixo da árvore e olhava Henrique com os olhos vigilantes. Henrique teve a certeza que se começasse a correr, a oncinha havia de persegui-lo. Sentou-se no chão e esperou outra oportunidade. Logo os mais desceram. Micos e Simão haviam olhado à volta da ilha, como faziam várias vezes, e nada haviam visto, a não ser o rio e a floresta das margens. Era uma inspeção que faziam todos os dias para ver se algum importuno desembarcava naquele lugar, que era só deles. Assim, vigiavam sempre os arredores da ilha. Simão desceu, abriu os cocos com a machadinha e foi para dentro da caverna preparar o almoço. Henrique acompanhou-o. Só então observou que havia uma espécie de forno num canto da caverna. Era feito de barro. Ali Simão preparava a comida, e durante o inverno o forno ficava sempre aceso com bastante fogo para aquecer a gruta. Henrique perguntou se fazia frio na ilha. Às vezes, respondeu Simão. Nos dias muito frios, a caverna fica cheia de bichos para se aquecer aqui. Deve ser engraçado, disse Henrique. Já tô acostumado. Eu nem reparo, disse Simão. Henrique procurou a chaminé. Simão mostrou-a. Estava atrás, entre as pedras, e era tão boa que levava toda a fumaça para fora. Como na véspera à noite, Simão preparou num instante a comida para ambos. Batata doce com um pedaço de coco triturado entre pedras próprias para isso. Como sobremesa, maracujá. Henrique perguntou: Simão, como que tem tantas dessas árvores frutíferas na ilha? Ele respondeu: Bem, algumas são nativas aqui. Outras eu trouxe quando vim. Henrique tornou a perguntar: Quando o senhor veio pra cá, você pensou em ficar aqui? Tipo, era realmente a sua ideia ficar aqui pra sempre? Vim pra ficar. Não me chama de senhor. E por que não gosta das cidades? Prefiro viver nas florestas, ser livre, fazer o que quiser. Eu sou muito esquisito. Henrique olhava para ele,
achando-o extraordinário. Tornou a perguntar: "E não se importa em viver sem falar com ninguém?" "Né? Sempre gostei de falar pouco. E aqui falo com meus companheiros. São excelentes porque não respondem e estão sempre contentes." Foram interrompidos por gritos estranhos vindos da floresta. Simão foi dar uma olhada pela abertura da gruta, enquanto o coração de Henrique deu num salto do peito. Não seria Eduardo? Devia ser Eduardo que descobriram o caminho da caverna. Não era. Era um bando de macacos trazendo um macaquinho doente para Simão curar. Foi uma das coisas mais extraordinárias que Henrique viu naquela ilha. Todos os macacos ficaram à volta da gruta e com gestos e guinchos mostravam o doente para Simão. O doente era um pouco maior do que os outros e estava com uma perna quebrada. Simão o examinou muito bem e depois fez 2 talas de madeiras finas e colocou-as na perna do animal. Em seguida, deu uma bebida para o doente tomar. Ele bebeu o remédio fazendo caretas horríveis e cuspindo. A macacada olhava em silêncio o trabalho de Simão. Quando terminou, ele fez um gesto, dizendo que podiam ir embora. O bando dispensou-se numa estante entre os galhos das árvores. O doente ficou cocheando atrás dos outros. Henrique perguntou: "O senhor também é médico deles?" "Faço o que posso", respondeu Simão. "Curo aqueles que posso curar. Eles sabem disso. Por isso vem me contar tudo o que acontece e pedir socorro. Tenho curado aves, veados e outros bichos que aparecem. Uma vez também estive doente, com muita febre. E todos eles vieram me visitar, como se quisessem fazer alguma coisa por mim. Os micos davam-me água para beber. Bonnie trazia frutas e todos me trataram um pouquinho. A oncinha não me largava dia e noite." Henrique sentia-se cada vez mais admirado. Nunca pensou que existissem homens como Simão. Bom, e por hoje é só. Bem, o que vocês acham que pode acontecer, hein? Vocês acham que, por exemplo, o Henrique vai conseguir fugir e deixar de ser um prisioneiro de Simão? Vocês acham que, de alguma maneira, ele tá sonhando? Vocês acham que alguma coisa aconteceu com o Eduardo enquanto o Henrique tá com o Simão? Pra você saber disso, assista o próximo episódio de Se Liga na História da Ilha Perdida. Faz muito tempo que eu não digo isso. Eu tinha até esquecido. Mas bem, agora voltando a falar do que eu sempre falo, né? Por que você não vai na rádio? Vou pedir de novo. Por que você não vai na rádio? Não custa nada. É só você ir lá no Google, vai lá no Google, só pesquisa Rádio Velos, é a primeira coisa que tá lá. Então, não tem dificuldade nenhuma. Por que você não vai? Do mesmo jeito que não tem dificuldade pra você se inscrever, dar o like e assistir os outros programas que tem aqui na Rádio Velos. Assim, não entendo. Tem programa de xadrez, tem programa de entrevista, tem programa mais infantil, tem programa de música, tem programa de tudo aqui na rádio. Então, assim, não custa nada você se inscrever, não custa nada você deixar o like e você fazer os outros negócios, como você tem gostado, obviamente. Compartilha também, tinha esquecido de falar pra compartilhar. Mas bem, muito obrigado a todos vocês que assistiram, reassistiram,
estão assistindo pela 55ª vez, foram na playlist da rádio que eu pedi no começo, se inscreveram, que eu pedi agora. Muito obrigado, isso ajuda demais. Então agora, dito isso, tchau! E até o próximo programa!